Olá, neste vídeo vou te ensinar a resolver este problema que caiu na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Numa festa, todos os participantes cumprimentam-se. Houve 66 apertos de mão, portanto, quantas pessoas havia na festa? Então, para resolver, eu vou inicialmente fazer uma espécie de engenharia reversa para tentar compreender de onde que veio aquele número, 66 apertos de mão. Então eu vou considerar uma situação em que eu tenho 6 pessoas e vamos calcular quantos apertos de mão seriam trocados nessa situação. Então eu vou fazer o seguinte, vou representar cada pessoa por um pontinho. Então eu tenho 6 pessoas aí. E vamos supor que ali o João estava de azul e a Maria estava de vermelho. E caso duas pessoas tenham se cumprimentado, eu vou representar isso desenhando uma linha unindo essas pessoas. Como todo mundo se cumprimentou, no final a gente vai ter isso, ou seja, todas as linhas possíveis saindo de um vértice do hexágono e indo até outro vértice. Então, para saber o total de apertos de mão, é só somar a quantidade de lados do hexágono, que é 6, mais o total de diagonais do hexágono. Mas é claro que eu não vou ficar contando aqui, um por um. Eu vou tentar encontrar um raciocínio que possa ser aplicado independentemente do número de pessoas, né? Então, olha só, vamos nos concentrar em uma pessoa apenas, o João. Tem 6 pessoas no total e ele vai cumprimentar todas as outras. Então, do ponto azul vão sair 5 linhas. E o mesmo se aplica a todas as demais pessoas. Cada uma delas vai cumprimentar todas as outras. Então, de cada ponto, de cada vértice, de cada um dos 6, vão sair 5 linhas. Então, para a gente saber o total, é só fazer o quê? Tem 6 pontos, de cada ponto vão sair 5 linhas. Então a gente faz 6 vezes 5 para saber o total de linhas, certo? Isso vai dar 30. Só que tem um detalhe muito importante que faz toda a diferença. Vamos lembrar da Maria? Então, essa linha unindo João e Maria, ela foi contada 2 vezes. Por quê? A gente contou ela saindo do João e chegando até a Maria, e a gente contou ela saindo da Maria e chegando até o João. Então a gente contou em excesso. Porque João cumprimentar Maria e Maria cumprimentar João é a mesma coisa. Então conta uma vez só. E agora? Será que a gente vai ter que refazer tudo? Claro que não. É só a gente corrigir o excesso e é muito fácil de fazer isso, porque é só a gente pegar o 30, que é o 6 vezes 5, e dividir por 2. Por quê? Porque todas as linhas a gente contou em duplicidade. A gente contou 2 vezes. Então, para contar uma vez apenas, a gente só pega os 30 e divide por 2. Portanto, o total de linhas aí, total de apertos de mão, é 15. E, de fato, a quantidade de linhas que tem nessa figura aí, somando os lados com as diagonais, vai dar 15. Se você contar, você vai ver que tem 15 linhas aí. Aliás, se te perguntassem qual é a quantidade de diagonais do hexágono, era só você fazer o quê? Bom, tem 15 linhas, 6 são lados. Então 15 menos 6 dá 9. Então são 9 diagonais. Então agora, voltando aqui para o nosso problema, a gente sabe que houve 66 apertos de mão na festa. Eu quero descobrir a quantidade de pessoas. Então vou chamar a quantidade de pessoas na festa por uma letra N. Então a gente sabe que o número de apertos de mão é o quê? Bom, se eu desenhasse N pontinhos, N de cada um desses pontos vão sair quantas linhas? N menos 1, né? E eu vou multiplicar. Que nem no exemplo que eu acabei de fazer, né? Eu tinha 6 pontinhos, de cada pontinho saía 5 linhas, que é 6 menos 1, né? Então eu tenho N vezes N menos 1, só que isso aqui a gente viu que preciso dividir por 2 para não contar em excesso, né? E isso aqui é o número de apertos de mão, que, de acordo com o enunciado, é 66. Então é só resolver essa equação para descobrir o valor de n. Então vai ficar n vezes n dá n ao quadrado, menos n, que é igual a 2 vezes 66, que dá 132. Ou seja, fica n ao quadrado, menos n, menos 132, igual a 0. Então o delta é igual a b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que vai ficar 1 mais 528, ou seja, 529.
Portanto, o n é igual a menos o b, que é menos 1, então fica menos menos 1 e dá mais 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 529 é 23, dividido por 2 vezes o a. O a é 1, né? Então fica dividido por 2. Bom, eu vou descartar a raiz negativa, que não interessa nesse caso, né? Então vai ficar 1 mais 23, que dá 24, dividido por 2 dá 12. Ou seja, quantas pessoas tinha na festa? 12 pessoas. E agora é só marcar a alternativa correta, que é a alternativa A. E está resolvida a questão. Então, só para resumir as descobertas desse vídeo, se você tiver um polígono, uma figura, né, com n lados, então o número de diagonais vai ser o quê? Bom, a gente viu que o total de linhas, né, a quantidade de lados mais diagonais é n vezes n menos 1 sobre 2, né? Então, para saber só o número de diagonais, é só fazer isso menos o número de lados, que é n. Então, vai ficar n ao quadrado menos n sobre 2 menos n. E aquele menos n eu vou escrever como menos 2n sobre 2, que é a mesma coisa, né? Só para os denominadores ficarem iguais. Então, é só repetir o denominador e fazer n ao quadrado menos n menos 2n. Ou seja, n ao quadrado menos 3n sobre 2. E aí dá para colocar o n em evidência, fica n que multiplica n menos 3 sobre 2. Então esse é o número de lados, quer dizer, o número de diagonais do polígono de n lados. E se você quiser pensar, uma questãozinha aqui é: qual é o polígono cujo número de diagonais é o dobro do número de lados? Que polígono que é esse, né? E é isso aí, até a próxima, tchau, tchau.